onde surgiram os vírus? Então existe uma teoria que há 3 bilhões de anos atrás, provavelmente foi o momento que teve uma grande alteração na vida que existia na Terra. Então, naquele período só existiam seres unicelulares, tá? Que seriam, no caso, bactérias. Nesse processo evolutivo, grupos de bactérias foram sofrendo alterações no seu material genético, que seria o DNA, tá? E, consequentemente, essas alterações foram tornando essas bactérias com um maquinário mais moderno, fazendo com que elas ficassem cada vez mais adaptadas ao ambiente. Em compensação, em paralelo, algumas bactérias elas foram ficando cada vez mais simples, né? E perdendo genes desse material genético. E essa perda de material genético fez com que essas bactérias mais simples começassem a roubar o material que era necessário para garantir a sobrevivência delas a partir de outras bactérias, tá? Então começaram a formar esses seres microscópicos que hoje nós chamamos de vírus, mas provavelmente surgiu a partir de bactérias que foram ficando cada vez mais simples, porque esses seres viraram parasitas intracelulares obrigatórios. E que seria isso? Ela precisa entrar dentro de uma célula e a partir do material que está presente dentro dessa célula, que é mais complexa, o vírus acaba utilizando isso a favor dele e garantir a reprodução dele, tá? Então, uma das teorias da origem dos vírus é essa. E isso tudo ocorreu há 3 bilhões e meio de anos atrás. E é óbvio que conforme o processo evolutivo foi ocorrendo e surgindo seres pluricelulares, os vírus eles continuaram existindo na natureza exatamente porque existiam células que continuariam fornecendo esse material para ele. Então ele continuou ao longo de todo esse processo evolutivo acompanhando praticamente a evolução dos seres, né? E até hoje eles existem aí no ambiente e continuam exercendo a mesma função dele, que seria parasitar células e a partir do material celular ele replicar várias cópias deles mesmos e acabar invadindo novas outras células e repetir todo esse processo, entenderam? Então essa é uma das teorias da origem dos vírus no nosso planeta. Agora a gente vai ter uma aulinha a partir do material que eu já tenho preparado para vocês sobre a reprodução dos vírus. E é isso aí, espero que vocês gostem. Então, falando sobre a especificidade dos vírus, cada vírus ele tem uma proteína ligante que fica no seu envoltório ou até mesmo no capsídeo, que ela é específica para determinados receptores que ficam na membrana plasmática das células. Então, cada vírus é específico para um tipo de célula, como eu já tinha falado para vocês, daquela relação que existe entre a chave e a fechadura. Então, essa proteína ela vai facilitar a entrada do vírus na célula. Então, ele precisa se ligar a esse receptor que fica na membrana plasmática e, a partir daí, ele consegue introduzir um material genético. Tá? Como mostra aqui. Então a infecção viral ela ocorre quando a célula ela reconhece quimicamente essas proteínas ligantes que estão no vírus. Então o vírus se aproxima da membrana, se conecta ao seu receptor e aí a partir desse momento ele consegue introduzir o material genético dentro da célula que vai replicar novos vírus. Essa imagem mostra direitinho o vírus HIV, ele se conecta ao receptor da membrana plasmática do linfócito, tá? E introduz o material genético. Os tipos de infecção, ela pode ser por inoculação do ácido nucleico, então nada mais é do que as proteínas ligantes que estão no determinado tipo de vírus, né? Ele vai se conectar com os receptores da membrana da célula e aí ele consegue introduzir o DNA dentro da célula. No caso aí a gente está vendo de um bacteriófago. E aí, uma vez introduzido o material genético, os vírus são replicados. Então, a célula acaba virando uma fábrica de novos vírus e ocorre a lise da membrana plasmática. Ela se rompe e libera novos vírus. E cada vírus vai atrás de uma nova célula. Tem por endocitose, que é quando o vírus ele é fagocitado por uma célula. Então, a célula engloba e coloca o vírus para dentro e o material genético
do vírus acaba sendo liberado no citoplasma quando o envoltório do vírus acaba sendo digerido pelas enzimas digestivas presentes nos lisossomos das células parasitadas. Para quem não lembra, lisossomo é uma organela celular que é responsável pela digestão. Tá? Aí na imagem tem um linfócito e ele vai fazer a fagocitose da bactéria, que no caso é uma bactéria, tá? Mas poderia ser um vírus. Então ele vai criar pseudópodes e vai englobar a bactéria, introduzindo para dentro do corpo. Ele faria a mesma coisa sendo um vírus, só que o vírus acaba aproveitando isso a favor dele. Tem a transposição de membrana, isto é, os vírus que têm envoltório, eles têm mais facilidade de se conectar com a membrana plasmática da célula que vai ser parasitada, porque a composição é muito semelhante. E aí, uma vez que ele consegue se fundir com a membrana da célula, permite facilmente a entrada do vírus, que vai colocar o material genético dentro dessa célula e vai começar a sua replicação. Aí dá para ver a imagem como ocorre o envelopamento de um vírus. Então, uma vez que o vírus se multiplicou dentro da célula, tá? Ele, ao sair da célula, ele rouba parte da membrana plasmática que vai ficar em volta dele. E aí ele acaba sendo um vírus envelopado. Isso mais para frente acaba facilitando ele entrar em outras células que vão ter os receptores específicos para que ele possa invadir. No caso da reprodução do vírus bacteriófago, tá? Isso aqui eu vou fazer. A reprodução dos vírus bacteriófagos tem a ver com a introdução do DNA dentro da bactéria, tá? Então, uma vez que o vírus ele introduz o material dentro da bactéria, ele vai fazer com que parte desse DNA ele seja transcrito e formar genes precoces. Esses genes precoces eles vão ter várias funções dentro da bactéria. Então, uma delas é bloquear com que a bactéria tenha a capacidade de utilizar os genes delas para fazer as suas atividades vitais. Segunda, ele vai fazer a destruição dos genes desse hospedeiro, tá? Porque ele vai pegar esse material do DNA da bactéria para construir o seu próprio DNA, tá? Ela vai também estimular a replicação do genoma viral. Então, vai fazer com que esse genoma que foi introduzido dentro da bactéria possam ser formados vários deles, né? E, consequentemente, vai estimular a transcrição dos genes tardios. Os genes tardios eles vão agir no segundo bloco. Então, esses genes tardios eles são responsáveis por produzir, tá, as proteínas que vão fazer as cápsulas dos novos vírus, né? E uma vez que eu já tenho vários DNAs replicados que foram ocasionados no primeiro bloco, eu vou precisar das cápsulas de proteína que vão ser construídas no segundo bloco. E, consequentemente, eu já vou ter vários novos vírus dentro da bactéria. Essa bactéria ela vai sofrer uma ruptura da sua membrana plasmática e esses novos vírus vão sair atrás de uma nova bactéria. Então, esse é o ciclo lítico. No ciclo lisogênico, tá, o DNA da bactéria ele vai ser acoplado, ele vai se unir ao DNA da Já no ciclo lisogênico, quando o vírus introduz o material genético dentro da célula, esse material genético ele se funde ao material genético da célula, tá? E, consequentemente, quando essa célula ela vai se multiplicar, esse DNA viral ele também se multiplica, enquanto as reservas energéticas da célula não forem suficientes para a construção de novos vírus. Quando a bactéria se recupera ou o ambiente melhora, aí esse material genético ele volta a ficar ativo, no caso, e vai voltar o processo do ciclo lítico. Quer dizer,
esse material genético ele vai começar a construir novos vírus que vão se multiplicar dentro da célula, e cada novo vírus, ao romper a membrana, acaba causando a morte celular, mas eles vão atrás de uma nova bactéria. Então, no ciclo lisogênico, os vírus ficam inativos em profago, que seriam esses DNAs virais conectados com o DNA da célula. Vou falar agora do ciclo do HIV. Tá? Então, o HIV é o vírus responsável pela síndrome da imunodeficiência adquirida, que é conhecida como AIDS. No Brasil, seria SIDA, S-I-D-A. Esse vírus ele, foi reconhecido em 1980, quando surgiram os primeiros casos, né? E a partir daí ele se difundiu pelo mundo, né? E hoje em dia no mundo todo tem casos de AIDS. Como é que ocorre a invasão dentro da célula? Primeiro, ele é um especialista em atacar um tipo de linfócito que é uma célula de defesa do organismo, que é o linfócito TCD4. Por que CD4? Aqui é a imagem do linfócito. Na membrana plasmática dos linfócitos, T no caso, eles vão ter uma proteína que é o CD4. Tá? E o vírus, como eu já havia ensinado para vocês, ele tem proteínas ligantes na sua superfície que precisa se conectar a uma determinada proteína de uma célula específica. No caso o HIV, ele consegue se conectar ao CD4, que é a proteína que está na membrana plasmática do linfócito T. Tá? Uma vez que ele faz isso, ele introduz o material genético. E ele é um retrovírus. E eu já havia ensinado para vocês que o retrovírus ele transforma o RNA dele em DNA. E esse DNA, uma vez produzido, ele se acopla ao DNA da célula. Então aqui eu tenho o núcleo do linfócito e o DNA viral que foi introduzido ao DNA da célula. Esse DNA viral ele vai começar a elaborar, construir moléculas e estruturas que vão formar um novo vírus. Tá? Então a informação do DNA ela é enviada para fora, porque através do RNA mensageiro, tá? E a partir da tradução dessa informação que foi retirada do DNA do vírus, começa a produção de proteínas virais e também a replicação de DNA viral, né? E novos vírus vão sendo construídos dentro da célula. Esse mesmo vírus, ao sair, ele rouba parte da membrana plasmática do linfócito para poder construir o seu próprio envoltório, que eu já havia ensinado para vocês, que fica em volta do capsídeo. E uma vez que ele sai, ele vai atrás de uma nova célula, quer dizer, um novo linfócito, e a partir daí entra um vírus e saem centenas deles, e cada um vai atrás de um novo linfócito. Como os linfócitos eles vão morrendo por conta dessa ruptura da membrana no momento que os vírus começam a sair, a nossa imunidade vai reduzindo. E o linfócito T, ele é um dos principais agentes do sistema, nosso sistema imunológico, porque ele é o principal sinalizador e reconhecedor de qualquer tipo de micro-organismo invasor. Então, o vírus HIV, ele tira essa nossa proteção, e o aidético, ele acaba tendo problemas de saúde com outros invasores, né? Outros tipos de doenças começam a atacar no caso, a pessoa, né? Tipo, pode ser uma tuberculose ou até alguns tipos de cânceres, né? Que é como sarcoma de Kaposi, e uma gripe, um resfriado pode levar o paciente com HIV à morte, porque ele não tem essa principal célula de defesa, de reconhecimento desses agentes que causam a doença. Então, a pessoa não morre de AIDS, ela perde a imunidade com a AIDS e, consequentemente, o aidético ali acaba morrendo por outras doenças oportunistas, que acabam desencadeando todo o processo infeccioso, porque ele não tem como se defender com seu sistema imunológico. Então, olha, o mal da vaca louca, o nome é meio estranho, mas é porque ele não é causado por um agente patogênico como vírus e bactéria, e sim por uma proteína chamada prion.
tá? Essa proteína ela tem em duas formas, a celular normal e a patogênica. Isso já pode ser encontrado naturalmente nos organismos. O problema é quando essa proteína patogênica entra em contato com a proteína celular normal e acaba ocasionando uma transformação e a proteína celular normal passa a ser patogênica. Essas proteínas elas atingem o sistema nervoso e, consequentemente, elas vão causar problemas sérios para o organismo que está sendo invadido por esse tipo de proteína. Tá? Então, os sintomas nos humanos são tremedeira, perda de capacidade de raciocínio, coordenação, capacidade de fala, tá? E até mesmo alteração da personalidade, certo? Nos animais, os sintomas são semelhantes, né? Visualmente. Por que chama mal da vaca louca? Porque eles ficam animais mais agressivos, perdem a capacidade de movimentação, muita tremedeira, babam bastante, tá? Porque está atingindo o sistema nervoso deles. É uma doença que não tem cura, tá? A tendência dela às vezes é ser progressiva e infelizmente acaba levando à morte, tá? Pessoas que, por exemplo, receberam sangue, elas não podem mais ser doadores. Porque se a pessoa receber um sangue com algum tipo dessas proteínas, pode desencadear ou não os sintomas. Como é uma doença que ela pode levar de 6 a 12 anos para ter os primeiros sintomas na gente, então, consequentemente, seria um risco pessoas que receberam sangue serem doadores, né? Então, uma vez que você recebeu sangue, você não pode mais doar o seu sangue, tá? Então, a maneira que a gente pode adquirir isso é na alimentação, esses prions, quando comemos carne contaminada, mas também pode ocorrer em transplante de órgãos e, como eu falei, em transfusão de sangue. Em alguns casos pode ser uma mutação também de um gene que pode causar a formação de um prion dentro do nosso corpo, certo? Então esse é o mal da vaca louca. Depois eu mando um vídeo para vocês do YouTube que fala um pouquinho sobre o assunto, tá bom? É isso aí. A doença da vaca louca, ela, diferente de outras doenças, ela não é causada por um micro-organismo, tá? Não é nem vírus, nem bactéria, e sim uma proteína específica, que é chamada de prion, tá? Essa proteína ela existe já nos seres vivos em duas formas. Ela pode ser na forma celular normal e também na patogênica, tá? Porém, quando uma proteína celular normal, que ainda não se sabe bem a função dela no organismo, mas ela entra em contato com uma dessas proteínas patogênicas, acaba ocorrendo a doença, porque essa proteína celular normal acaba sendo convertida em proteínas patogênicas, tá? Esses casos das doenças, elas estão diretamente relacionadas com o consumo praticamente de carne contaminada, mas existem outras maneiras de estar adquirindo isso. Então ela pode ser esporádica, tá? Por alguma mutação, também é do próprio gene, tá? Que a gente chama já de hereditária, e também a adquirida, que é quando nós ingerimos a carne ou às vezes até um transplante de órgão ou até mesmo o sangue, tá?